Todos sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Gostaria que todos me acompanhassem na prece para o início da reunião, lembrando sempre que é necessário ficarmos em silêncio, desligar ou colocar no silencioso os seus celulares. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoar-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Assim como vocês, quando têm os seus filhos, muitas vezes sabendo que determinadas situações vai fazer com que eles sofram, mas você sabe que aquilo ali é essencial, você sabe que é preciso ele passar por aquilo ali, e você permite que a situação aconteça, dando todo o suporte, dando todo o apoio que você consegue para o seu filho, mas você permite que aquilo ali aconteça. Por exemplo, quando você tem crianças pequenas e você precisa dar vacina. Quantas e quantas crianças vão chorando e ficam chorando por conta da vacina, e mesmo assim, como você é pai, você é mãe, você sabe que aquilo ali é importante, você sabe que aquilo ali é essencial, que por mais que doa vai trazer um benefício para o seu filho, você permite que ele tome a vacina. Se ele está doente, precisa ser hospitalizado, precisa tomar remédio na veia e todas aquelas intervenções médicas que muitas vezes trazem desconforto, trazem dor, mas você sabe que aquilo ali é o melhor para ele e você permite que aconteça, porque lá na frente vai fazer a diferença. E essa é a mesma linha de pensamento que vocês têm que ter, meus filhos. Quando alguma coisa difícil acontece na sua vida, Deus, Ele está com você. Ele permitiu que aquilo ali aconteça porque Ele sabe que lá na frente você vai precisar daquele ensinamento. Você vai precisar da carga que aquela situação vai trazer para a sua vida, seja ela positiva ou não. Porque as cargas negativas, vindas de ensinamentos, de situações que vocês precisam vivenciar, apesar de difíceis, mas que são para o seu aprendizado, elas são extremamente necessárias. Vocês precisam, principalmente quem é pai, quem é mãe, entende mais isso. Você olha para o seu filho e você quer o melhor para ele. E às vezes o melhor para ele vai fazê-lo ele sofrer em algum ponto. E o nosso Pai Criador é da mesma forma. E por que eu estou falando tudo isso, filhos? Porque muitos de vocês se afastam de Deus quando a situação é difícil.
Vocês se sentem abandonados, vocês se sentem injustiçados e vocês se afastam de Deus. Ele é seu Pai, Ele mais do que ninguém quer o seu bem. Ele mais do que ninguém sabe que lá na frente esse sofrimento vai ter uma justificativa, vai te tornar mais forte. Então, em momento algum, filhos, se afastem da sua fé, se afastem de Deus, do seu Pai. Porque quando você faz isso, você abre brechas para espíritos e energias que podem até validar a sua raiva, validar o seu rancor, validar a energia negativa que você acha que tem sobre você. Mas isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a sair vitorioso da situação difícil que você está vivenciando, ou vai te afundar ainda mais num mar de inconformismo, num mar de eu não merecia isso, eu sou injustiçado, ninguém gosta de mim. Isso só gera mais revolta, só gera mais energia negativa. Então a minha mensagem de hoje para vocês, filhos, é: independente da situação, independente da dificuldade, isso eu repito muito aqui, porque vocês infelizmente esquecem disso quando o sofrimento chega. Esquecem que Deus está ao seu lado. Não esqueçam, filhos, Ele está com você o tempo todo. É aquele outro ensinamento, né, que nós sempre damos aqui. Quando as coisas acontecem, a última alternativa não é a sua fé. A última alternativa não é a oração. Não é, agora já aconteceu tudo, só Deus para resolver. Não, filhos, não é esse o pensamento. É sempre primeiro Deus, primeiro a fé, primeiro a oração. Porque só isso te dá um suporte para enfrentar o que tiver que enfrentar dali para frente. Não é só quando as suas forças já acabaram que você lembra que existe um Pai amoroso ao seu lado. Então lembre-se, apesar de tudo, Deus está com você. Apesar de todo o sofrimento, existe um propósito. Ninguém sofre à toa. Lembrem-se que assim como vocês amam seus filhos, e estamos aqui para aprender, somos cheios de pecados, estamos em evolução. Você acha que Deus, que é a perfeição, não ama vocês e não quer o melhor para vocês? Então, não se esqueçam disso, façam suas orações, mantenham a sua fé, mantenham-se firmes. Não dê brecha para que energias e espíritos negativos fomentem pensamentos ruins na sua vida. Que Deus abençoe. Colônias espirituais. Após o desencarne, o espírito retorna para o plano espiritual e precisa ter um local para chamar novamente de lar, que nada mais são do que as colônias espirituais. Porém, ao contrário do que acontece na Terra, a sua casa espiritual é um retrato fiel do seu merecimento. É a colheita justa do seu plantio. Não existem outros meios, não existem vantagens para um em detrimento de outros. Sendo assim, existem inúmeras colônias de inúmeros níveis, do mais inferior até o mais superior, representando a grande justiça de nosso Pai Criador. Para identificar o grau de evolução de uma colônia, não falamos em luxo, pois nem a mais evoluída é luxuosa. Isto não existe no plano espiritual. Também não falamos de conforto, pois todas as colônias possuem o mínimo necessário de conforto para atender às necessidades e às demandas de seus moradores. Não falamos de fartura de alimentos, pois também não é necessário no plano espiritual. Como então identificar uma colônia espiritual como sendo mais evoluída? Colônias mais evoluídas perdem alguns traços muito presentes em colônias iniciais. Por exemplo, colônias menos evoluídas são uma verdadeira cidade, visualmente falando, com presença de construções que são moradias, hospitais, sedes de administração e etc. Já as colônias mais evoluídas praticamente não possuem construções em razão da forma com que seus moradores se organizam, simplificada e respeitosa. Nessas colônias, a natureza exuberante é a grande protagonista. Também não há casas, pois sabem que alimentação e descanso são necessidades terrenas. Colônias menos evoluídas ainda possuem uma energia mais densa, e essa energia vai se tornando cada vez mais leve e revigorante nas colônias superiores.
Nas colônias menos evoluídas, é muito comum possuírem postos de atendimento para seus moradores, pois estes precisam com muita frequência de ajuda para lidar com questões que envolveram suas encarnações ou mesmo a convivência com outros espíritos. Enfim, inúmeras são as diferenças, porém todas perfeitamente compatíveis com o grau de evolução de seus moradores. Assim como um espírito que quanto mais evolui, menos atenção dá para a matéria e mais para a criação de Deus, a qualidade no relacionamento com outros, a busca constante pelo equilíbrio emocional e espiritual, as colônias espirituais, como casas que são, refletem com extrema perfeição as necessidades e preferências de seus moradores. Psicografado no Centro Espírita Miguel Arcanjo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Na segunda-feira falamos do umbral. Hoje vamos falar da colônia. Mas o que decide se você vai para o umbral ou para a colônia? É só você mesmo. Não existe um juiz olhando para você e vai para cima ou vai para baixo, ou vai muito para baixo ou muito para cima. O que decide é a tua vibração, é a tua energia. Como cada um de vocês tem a impressão digital quando estão encarnados, o espírito de cada um de vocês também tem como se fosse uma impressão digital, só que é energia. É a energia dos teus pensamentos, das tuas atitudes, a energia da tua consciência, se ela está muito pesada ou menos pesada, ou muito mais próximo da luz, ou infelizmente muito mais próximo das trevas. É isso que decide, é você. O que você faz no teu dia a dia, que estabelece para onde você vai. Como já falamos, energias semelhantes atraem energias semelhantes. Então, no momento do teu desencarne, se pela maneira como você levou a vida, você está numa energia muito pesada, ou por sofrimento, por atitudes, enfim, automaticamente vai te puxar para onde tem esse tipo de energia. Infelizmente acaba sendo nas regiões umbralinas, que também tem os seus níveis. Mas se você tem um mínimo de equilíbrio, você vai ser atraído e vai conseguir ir para uma boa colônia espiritual. Mesmo porque, normalmente, quando se desencarna, como a gente ainda não tem um controle, está fraco pelo tudo que aconteceu, mesmo que você queira ir para baixo, você não vai conseguir, porque a energia não é energia muito pesada, não vai permitir que você vá. E se você também quer ir para cima e não tem o merecimento para isso, você também não consegue, te cria um sofrimento muito grande. O que acontece às vezes é que tem pessoas que acordam numa colônia espiritual, mas elas às vezes não conseguem lidar com o que elas fizeram. Não, às vezes nem foi tão grave, mas ela entende dessa maneira, não consegue se perdoar, ou quer voltar a resolver coisas que deixou aqui e quer porque acha que isso é extremamente importante e acaba pedindo para voltar. E daí não tem como alguém prender ninguém em lugar nenhum. Livre-arbítrio. Se você quer descer, você desce. Mas o sofrimento às vezes é muito grande. Fora que às vezes a família também contribui muito com isso quando fica chamando, e às vezes aquele parente que desencarnou acaba vindo aqui tentando resolver os problemas e mais causa sofrimento para todo mundo, porque a energia é muito pesada e para quem já não tem um corpo da carne, que é um escudo, fica mais difícil ainda. Mas as colônias, de maneira geral, elas também têm os seus níveis. Para aqueles que viram o nosso lar e já acharam bacana o nosso lar é uma das primeiras, está muito próximo da crosta. Ou seja, é uma das menos evoluídas que tem. E ela é muito parecida exatamente com o que vocês estão vivendo aqui hoje, para não dar um choque muito grande. Então, normalmente você vai acordar num hospital, vai ser atendido, vai ser ajudado, muitas vezes vai ficar tomando sopinhas, porque você na tua cabeça ainda tem necessidade disso, então é só para continuar mantendo um equilíbrio. Vai conviver com as pessoas, vai ter jardins, vai ter bibliotecas, vão ter lugar para você fazer tudo aquilo que você entende como necessário depois do teu desencarne. Às vezes você vai para casa
de pessoas que eram parentes tuas, que tem um local que estão todos juntos, às vezes não, depende da evolução e do entendimento de cada um, mas a vida ela é muito próxima do que é aqui. Claro que tem diferenças porque se está no corpo espiritual e as coisas lá funcionam de uma maneira diferente, mas para não ter o primeiro choque é muito parecido. Daí quando isso vai passando o tempo, que você vai se acalmando, se tranquilizando, aprendendo de novo a lidar com o corpo espiritual, você vai vendo que não existe mais a necessidade de alimentação, você vai se equilibrando e já começa a tocar a vida lá, porque a vida continua do mesmo jeito como existe aqui. A vida lá você tem as suas, não digo obrigações, mas normalmente as pessoas elas acabam procurando aquilo que tem afinidade, ou pensando até numa futura profissão, ou assistindo palestras, que é a coisa mais comum, como vocês estão passando aqui, para ter entendimento do que fizeram, como agir, como reagir, enfim. E também muito descanso, principalmente no começo, até você se acostumar a viver com a energia que tem um espaço que é o que realmente alimenta a gente, não precisa nada físico. Então, à medida também que às vezes você se equilibra nessa colônia, você já está mais evoluído, pode ser que já te leve para alguma acima. Mas o principal disso tudo, sabe, filhos, existe muita curiosidade nas colônias, né? O principal disso tudo é o que você está fazendo hoje. Como é que está a tua consciência, como é que você está lidando com tudo que você tem feito, porque a gente repete muito isso aqui no Miguel Arcanjo, é tudo você com você mesmo, você vai ter que lidar lá em cima com você, ou lá embaixo com você. Por que às vezes as pessoas vão para uma região do umbral e acabam às vezes ficando muito tempo lá? Porque às vezes elas fizeram alguma coisa, ou até que levou à morte, ou estava vivendo uma situação que ela se julgava culpada ou injustiçada, e ela estava vivendo aquilo e desencarnou. Então ela não para de pensar num minuto daquele. Isso que é o grande problema do umbral quando você desencarna nessa situação. Você fica o tempo inteiro pensando naquilo, ou xingando todo mundo, se achando injustiçado, ou não se perdoando, ou querendo resolver pelas atitudes que tomou. Ou às vezes quando você fez muita coisa errada em relação às muitas pessoas, isso tudo vai estar te cobrando, porque os teus pensamentos vão vir em cima disso, e às vezes você fica 24 horas nisso, porque o corpo ele não precisa mais dormir, o corpo espiritual. E como você está naquele desespero, é como se você ficasse vivendo aquele momento que te deu tanta dor, sofrimento, 24 horas por dia. Tem entidades lá tentando resolver, te ajudar, com certeza, mas é o que a gente mais fala aqui no Miguel Arcanjo. É muito fácil, às vezes, curar uma doença, é muito fácil afastar um espírito, uma energia, mas é impossível a gente fazer a qualquer pessoa pensar de uma maneira diferente, livre-arbítrio. Então, enquanto você não entende que você está errado na tua maneira de agir, fica muito difícil você sair de dentro do umbral, porque a tua energia está pesada, está muito densa e te mantém lá embaixo. É você que te mantém lá embaixo. Não é ninguém te aprisionando nada, é a tua energia. Até porque se a gente simplesmente tirar alguém com essa energia e botar numa colônia, ela vai sofrer muito por causa da diferença energética. Hoje se fala muito de uma nova terra, de regeneração, é exatamente isso. A terra está evoluindo, a vibração da terra está modificando, ela está vibrando cada vez mais alto. Então, se você não consegue vibrar de uma maneira mais serena e equilibrada, você também não vai conseguir viver nessa nova terra. Então, não é que alguém está te julgando, é você mesmo que está estabelecendo o lugar que você vai. As colônias, as de baixo, as principais aqui embaixo, elas são muito parecidas. Inclusive, algumas têm até questão de religião para não dar choque. Tem colônias que tem um lugar que é para o católico, para o evangélico, para o espírita, bandista, assim por diante, para não ter um choque muito grande quando desencarna. Mas em algum momento, em todas essas religiões, ao contrário do que se faz aqui hoje,
Vai se ensinar que Deus é um único e que a gente é as nossas atitudes, a nossa maneira de entender Ele que nos leva a Ele, e não necessariamente uma religião. Mas isso tudo é para evitar o choque. A religião é necessária, às vezes onde que traz às vezes o conhecimento, o equilíbrio, mas isso é só como uma teoria, porque a prática é de cada um de vocês. A cada minuto do dia de vocês estão plantando, e vocês vão colher o que vocês estão plantando. Essa que é a justiça de Deus. E filhos, não pensem que é exceção as pessoas que teriam o merecimento de estar numa boa colônia e infelizmente estão no umbral, porque muita gente se acha que não merece. Às vezes fica com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, acha que ela não merece ajuda, acha que ela não merece ser feliz, acha que é injustiçada, e às vezes ela tem, pelas atitudes dela do dia a dia, ir para um bom lugar, só que a energia dela a mantém aqui depois do desencarne, ou infelizmente às vezes vai mais para baixo. Então cuidado com como vocês também se julgam. Claro que não é para fingir que eu sou bonzinho, enfim, e não tem como enganar, porque é uma energia em volta de cada um de vocês. Mas o que eu quero dizer é que erros todos cometem, a gente deve procurar ajudar, modificar, de repente se conseguir ajeitar o erro cometido, mas independente de qualquer coisa tem que continuar seguindo, se perdoar e tentar novamente. É isso que é a encarnação, é refazer as coisas que a gente não fez certo e continuar fazendo o melhor possível, porque a vida de vocês é igualzinho a uma balança, tem o prato das coisas boas e o prato das coisas, digamos, não tão boas. E é essa diferença que vai levar você para cima ou para baixo. Novamente, tudo depende das tuas atitudes, não dos outros, não de um juiz julgando, não de Deus julgando. Deus ele não se envolve diretamente em nada disso. As leis funcionam de maneira automática. Planta, colhe. O que você está plantando? Como que é o teu dia a dia? É o que você vai colher. Então comecem a analisar vocês o que eu, se eu desencarnar hoje, como é que eu vou lidar comigo mesmo no plano espiritual? Eu vou enxergar tudo que eu fiz na minha vida, tudo que isso afetou a mim e aos outros. Eu vou conseguir ficar vendo isso e tranquilo? Olha, dentro das minhas possibilidades eu fiz o melhor possível, valeu a pena. Tudo que tinha na minha mão, nas situações da minha vida, eu fiz muita coisa errada, virei as costas para muita gente quando pedi ajudar, ou as minhas atitudes foram sempre muito negativas. Aí você vai conseguir lidar com você mesmo? Essa é a grande dificuldade no plano espiritual, porque se tem alguém te acusando ou te julgando, você pode dizer que a pessoa é injusta, mas quando é a tua própria consciência cobrando atitudes ou maneiras diferentes de agir e reagir, é difícil, porque às vezes também lá você vai ficar 24 horas tentando lidar com o que você fez ou com o que você deixou de fazer, porque tem muitas pessoas que sofrem no plano espiritual pelo aquilo que deixaram de fazer. Programaram muita coisa antes de vir, quando vieram, viraram as costas para tudo isso e desperdiçaram uma grande oportunidade na encarnação de conseguir evoluir um pouco mais em direção ao nosso Pai. Então está sempre tudo na mão de vocês. O vigiar é exatamente isso, vigie as tuas atitudes, o que você vem fazendo, o que você fez no dia de hoje que vai te levar para uma boa colônia. Então você vai continuar repetindo porque você viu que o resultado foi bom, ou aquelas coisas que você fez que o resultado foi muito ruim, então eu tenho que tentar acertar isso, seguir em frente, procurando aprender com os meus erros para não cometê-los mais, porque senão essa energia vai acumulando em volta de você e infelizmente a tua consciência vai te levar para baixo. Vai continuar sendo ajudado, com certeza, mas a ideia é que na grande maioria das pessoas que estão tendo uma vida minimamente equilibrada, no mínimo você vai voltar para a colônia que você veio antes de nascer. Isso também já está valendo a pena. Mas o ideal é quando a gente consegue aproveitar e
e subindo de nível, porque vocês podem ter certeza, uma coisa que se faz muito no plano espiritual, hoje a gente escuta até encarnado falar isso: se eu for numa colônia igual ao nosso lar, para mim já está bom. É um lugar bonito, e é bonito mesmo, equilibrado, tranquilo. Então a gente às vezes o que faz para vocês não ficarem acomodados lá? A gente pega um ônibus, porque isso existe mesmo, infelizmente tem gente que eu sei que não acredita, mas é um meio de transporte, só que não é com rodinha como tem aqui de vocês. E a gente leva vocês fazerem uma visita numa colôniazinha mais acima. Aí quando vocês veem a energia do lugar, isso faz com que vocês queiram rapidamente voltar, vir aqui, passar tudo, aprender para poder ir mais para cima. Até para aqueles que às vezes não entenderam muito por que as colônias mais evoluídas não têm construções até tem, mas são mais como se fossem teatros, locais, assim como isso, de palestras, porque ninguém vai ficar direto lá morando, por isso que é muita natureza, que a energia é muito equilibrada, mas são lugares que os espíritos vão aprender, vão dar aula, vão estabelecer metas e prioridades e o que vão fazer cada um na sua área, porque todos nós, como por exemplo trabalhamos aqui no Miguel Arcanjo do lado da espiritualidade, muitas vezes a gente se reúne nessas colônias para estabelecer como vamos lidar com o Miguel Arcanjo, quais as equipes, porque esse centro tem muitas equipes trabalhando aqui, então tem toda uma organização disso, e é lá que a gente também aprende, ensina. Então essas colônias são mais nesse sentido, porque a gente não precisa ter uma casa para dormir. Quando vocês têm um mínimo de equilíbrio no plano espiritual, você não precisa mais dormir, você não precisa comer, você não precisa beber, não sente frio, não sente fome, você só vai trabalhando e ajudando e fazendo o melhor possível nas áreas que você entende que para você são boas, e também treinando, porque para a gente trabalhar no plano espiritual a gente tem que treinar como vocês treinam as profissões de vocês, vamos dizer assim. Então a vida continua uma rotina lá como tem aqui, mas é uma rotina muito mais tranquila para aqueles que quando desencarnam e acordam no plano espiritual e estão com a consciência tranquila. Olhem a consciência de vocês, vigiem as atitudes de vocês e depois façam as orações para estar sempre ligado na energia positiva do nosso Pai.